Amém, amados? Irmãos, que louvor lindo, que maravilhoso, né? Porque quando o Senhor Ele toca o nosso coração, não tem como ser o mesmo, não tem como, né? A presença de Deus transforma a nossa vida. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Rodrigo, já está aí, não? Amém? Queridos, então, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui com uma transmissão que ela não está sendo ao vivo, mas a gente vai, em breve vai estar postando. Então, saudar os irmãos aí que estão nos acompanhando, né, pela internet. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que nos acompanham no Face, no Instagram, enfim. Vocês fazem parte, então que essa palavra possa alcançar muitos lares em nome de Jesus, amém? E que Deus continue falando aos nossos corações. Queridos, nós fomos ministrados já pela manhã, né? Deus colocou algo no meu coração, como eu comentei. Assim que o pastor me convidou, eu fiquei muito alegre, é uma honra. Né? Eu converso bastante com o Canato, né, Canato? Toda vez que a gente recebe um convite, é uma honra. Porque quando eu paro para analisar a minha vida, o que eu era, e o que o Senhor fez, e o que o Senhor fez e está fazendo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, isso é algo extraordinário. Nós de nós mesmos não tendo nada para passar para ninguém, mas Ele nos capacita, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou. A Bíblia fala que Ele escolhe aquelas coisas mais loucas, aqueles que não são, para confundir os que são. E cada vez mais eu tenho convicção disso, cada vez mais. Saber das minhas frustrações em casamentos anteriores, aí o pastor me chamou para ficar responsável do departamento de casais. É só de brincadeira. Às vezes parece até que Deus é meio maluco também, mas é loucura que aos olhos do mundo, o ser cristão, o temer ao Senhor, o servir ao Senhor parece loucura. Mas a satisfação, a paz, a alegria que nós temos, não há nada que possa se comparar. Por isso, quando Ele toca, eu jamais serei o mesmo. Amém, amados? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que essa palavra eu creio que ela veio do alto, ela veio do trono, porque eu não tinha assim ideia, e eu orei, eu pedi para Deus, e quando Ele me deu esse versículo, trouxe uma sequência daquilo que o pastor vem ministrando nessas 2 últimas semanas. Eu falei, Deus é maravilhoso, então eu creio que foi Ele, amém? Que continuou falando conosco. Então se vocês puderem colocar para mim. Não tem? Não está aparecendo aqui? Filipenses capítulo 4, versículo 6, perdão, viu? Filipenses 4, 6 e 7. Obrigado. Queridos, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, queridos, né? Porque dá sequência naquilo que nós estamos sendo ministrados por esses dias. Por essas 2 últimas semanas nós temos sido ministrados a respeito de segurança. Porque nós buscamos uma segurança, nós buscamos uma estabilidade, onde nós podemos firmar os nossos pés, onde nós podemos ter realmente uma segurança. E aí nós temos sido ministrados a respeito da palavra do texto de Romanos capítulo 8, que é um texto maravilhoso, é um texto que nós devemos orar constantemente, um texto como esse, que declara quem nós somos em Cristo Jesus, né? E a ênfase tem sido no versículo 31, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Isso nos dá uma confiança, isso nos dá uma estabilidade, porque as circunstâncias, as coisas deste mundo, tudo que vem acontecendo, e que muitas pessoas estão em pânico, nossa, o que vai ser de nós, nessa pandemia, nessa instabilidade econômica, nessa crise que nós estamos passando, o que vai ser de nós? E aí a Bíblia nos garante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa nos abater. Porém, esse medo ele existe. As pessoas hoje elas são tomadas por esse medo, e por uma ansiedade muito grande, porque não sabe o que vai ser o dia de amanhã.
Quando começou essa pandemia, falou, não, é algo que, o pico vai ser em abril, mas em maio já está estabilizando, aí não era, aí o pico ia ser em maio, o pico vai ser, eu fui no médico semana passada, ele falou que o pico vai ser agora, então enfim, o que vai ser, não sei, não sabemos. Nós vivemos uma grande incerteza, uma instabilidade, que abala a nossa fé, uma ansiedade que tem tomando conta das pessoas, e por isso que o tema da ministração dessa noite é, ansiedade versus prosperidade. Porque nós precisamos entender o significado dessas duas palavras. Porque quando nós falamos de prosperidade, já se pensa direto em dinheiro. E nós vamos entender que não é somente dinheiro. E quando nós falamos em ansiedade, nós sabemos pouco dessa palavra. Muitas vezes tem pessoas muito ansiosas que não sabem que são. Ou se sabe que são, não admite que são. Ou se ainda admite que são, não consegue entregar ao Senhor. E nós acabamos de ler agora no Filipenses 4:6, não andeis ansiosos, não viva ansioso, por coisa alguma, por pandemia, por instabilidade política, econômica, emprego, desemprego, não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Entrega a Ele, por quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é guardar nossa mente? É proteger a nossa mente contra as informações externas, contra as más notícias, contra aquilo que tem nos abalado, que tem nos afligido, que tem gerado em nós esse medo e essa ansiedade. Então a palavra diz que a paz de Deus, que ela excede o entendimento, as pessoas não compreendem, mas você tem essa paz, porque ela protege a sua mente e protege o seu coração, contra sentimentos, contra angústias, sentimentos ruins, coisas que nos afligem, que nos sufocam, né? As pessoas hoje vivem ansiosas, com medo, mas quando você tem a verdadeira paz de Deus, você consegue descansar no Senhor, amém? E essas duas palavras, eu procurei estudar um pouco a respeito delas, e o dicionário diz assim, ansiedade significa grande inquietude, aflição, angústia, desejo ardente, impaciência, amém? Esse é o significado de ansiedade. E o significado de prosperidade, o indivíduo que é próspero, ele vai adiante, ele cresce, ele melhora, ele progride, ele é favorável, é propício, bem-sucedido, afortunado, que tem bom êxito, venturoso e feliz. Esse é o cidadão que é próspero, segundo o verdadeiro sentido dessa palavra. Então, quer dizer que a gente não está falando somente de dinheiro. O dinheiro ajuda? Com certeza ele ajuda, mas ele não é, porque numa das ministrações que a gente fez na live, a minha esposa falou algo muito sábio. Ela disse assim, o dinheiro compra uma casa, mas o dinheiro não compra um lar. De repente você tem uma situação financeira que não é tão favorável, mora numa casa muito simples, mas tem um lar abençoado, um casamento abençoado, com filhos abençoados. E tem pessoas que têm casas lindas, mansões, muito dinheiro, mas o dinheiro não compra o lar, a felicidade, a paz, essa prosperidade. A prosperidade acaba sendo um estado de espírito completo. Você é feliz, você é satisfeito, você é realizado. Por quê? Da onde vem? O dinheiro não pode comprar. Ela vem do Senhor. Essa prosperidade, ela vem do Senhor. Amém? Mas, infelizmente, por tantas circunstâncias, as pessoas estão dando ouvidos às circunstâncias, à situação, e hoje o nosso país, o Brasil, ele ocupa o 11º lugar no mundo, no ranking da ansiedade. São 13.200.000 pessoas ansiosas no Brasil. Por isso que hoje se fala muito em depressão, em síndrome do pânico, em suicídio, porque as pessoas estão ansiosas, estão com medo e sofrem por conta dessa tal ansiedade. Amém? Você já teve aquela sensação assim, de que o dia está cada vez mais curto e de que você não consegue realizar tudo o que você tem para realizar? Quem já teve essa sensação? Eu acho que a maioria das pessoas. Parece que o dia está ficando cada vez mais curto,
que não dá tempo de fazer as coisas. Mas se você parar e pensar, antigamente, parece que o relógio ele andava mais devagar. Antes a gente tinha tempo para o descanso, antes a gente tinha tempo para o lazer, antes a gente tinha tempo para a família, e hoje a gente não tem esse tempo. Hoje a modernidade, a tecnologia tão avançada, as coisas tão práticas, tão rápido, que é tudo para ontem, é tudo tão rápido, tão fácil, e que sem a gente perceber vai minando o nosso tempo. Aquilo que era para nos ajudar, vai roubando o nosso tempo. É impressionante. Queridos, eu trabalho com vendas, eu sempre fui vendedor, desde 95. Já faz 25 anos que eu trabalho com vendas, e eu lembro, tipo 98, 99, 2000, nessa época eu não tinha celular, o celular estava começando. Alguns vendedores, aqueles que tinham uma condição um pouquinho melhor, eles tinham bip, e eu nem bip não tinha. Eu visitava 50 clientes no dia, e eu fazia todo mundo, e acabava, e dava tempo, e eu fazia, entregava os pedidos. Hoje eu visito 20, tem o WhatsApp, aquele que não dá tempo, eu mando mensagem, ele responde, às vezes não dá tempo de passar, e não é suficiente. Hoje temos tanta tecnologia para facilitar o nosso dia, mas parece que o dia ele fica cada vez mais corrido. As coisas deste mundo são tantas informações, tanta modernidade, tanta praticidade, que vão roubando o nosso tempo, roubando a nossa comunhão com Deus. E aí o ser humano hoje ele tem uma obsessão. Qual é a obsessão? Nós entendemos isso, nós enxergamos isso. Aí nós falamos para nós mesmos: o tempo está passando tão depressa que eu preciso acelerar para o tempo não escapar. E aí eu acelero mais, e eu corro mais, e fico cada vez mais escravo do tempo, e mais decepcionado e frustrado, porque não deu tempo de eu fazer o que eu tinha que fazer. Acontece isso com a gente, não? Com certeza, com certeza. Quantas vezes, né, Canata, a gente conversa, o Canata falou: rapaz, eu queria assistir a live, hoje não deu tempo, trabalhando até tarde. A vida nossa está assim. Quanto mais coisas para fazer, mais afazeres a gente tem, mais ficamos presos na ansiedade, nas coisas deste mundo que vão nos minando, roubando o nosso tempo, e aí nós deixamos de lado coisas que são muito importantes, coisas simples, mas que são muito importantes, que nós já não fazemos mais por falta de tempo, por falta de priorizar coisas que realmente são importantes na nossa vida. Exemplo, como exemplos que a gente citou de manhã, conversas com os nossos pais. Quanto tempo faz que a gente não senta para conversar com os nossos pais? Para dialogar, para bater um papo, para prestar atenção, para ouvir, para aprender dele, porque são pessoas bem mais experientes que nós, mais vividas, e têm muitas coisas boas para nos passar, mas nós não temos tempo de sentar com os nossos pais, para conversar com eles, para dar atenção para eles. E aí o tempo passa, e muitas vezes, infelizmente, a gente só vai dar valor e vai sentir essa falta quando a gente perde. Amém? Quantos de nós também não temos tido tempo para sentar com os nossos filhos e brincar com os nossos filhos? Porque estamos preocupados em dar um futuro para ele, em fazer um algo a mais, em uma melhoria, em fazer, mas não cuidamos do nosso filho. Hoje eu olho para o meu filho, um homem formado, 22 anos. Quanto que eu perdi da infância dele? Você está entendendo? A gente não tem esse tempo. E quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente pensa: nossa, eu tenho que ficar um pouco com meu filho. Aí você até senta, você até fica. Mas fica mais como uma obrigação, como um negócio que você tem que fazer, porque você sabe que é correto. Mas aquele negócio que você está ali, mas a sua cabeça não está ali. Você está pensando: nossa, vamos filho, vamos brincar um pouquinho, que o papai tem que fazer trabalhar, o papai tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É assim a nossa vida. Quanto tempo faz que nós não paramos para observar o pôr do sol? Gente, quando eu pensei nisso hoje, e eu falei isso de manhã, e quando eu pensei nisso hoje, ontem, né, na verdade, que eu estava estudando essa palavra, como que Deus falou comigo através dessa palavra? Pôr do sol. Quanto tempo, uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Nós vemos cartões postais, imagens que deixamos na tela do computador, tão linda de um pôr do sol, que ficam lá registradas virtualmente. Mas nós pararmos para ver o pôr do sol, quanto tempo faz que a gente não tira um tempo para não fazer nada, para ficar de boa, para ficar só, sem fazer nada, ouvindo Deus falar conosco? Não temos. Aí se você olha para a palavra, você vê lá em Gênesis que a Bíblia diz que todos os dias
na viração do dia, no pôr do sol, o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Pai, Ele vinha presenciar ali, andar, passear com Adão. Ele caminhava, era o momento que eles tinham, pai e filho. Como devia ser bom isso. Adão parava tudo que estava fazendo, deixava o celular do lado, o WhatsApp, desligava, a internet, desligava tudo, e ia passear com o Senhor, com o Pai. Já pensou que gostoso? Adão andando com o Pai, aprendendo do Pai, ouvindo o Pai, né? Passeando com o Pai. Imagina cada dia a expectativa que Adão ficava, porque o Pai ia vir e ia passear com ele. E aí isso me levou a uma reflexão, e eu fiquei pensando, e se fosse conosco, queridos? Já pensou todo dia, Deus vir presencialmente para passear com você no jardim, todos os dias, 6 horas da tarde, tem um encontro marcado com você todos os dias. A princípio, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, vou passear com o Senhor. Mas você vai na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, você vai na quinta, sábado, domingo, feriado, todo dia. Senhor, mas, tipo assim, o Senhor tem outros filhos, Senhor. Vai passear com o Canato lá, o Canato está precisando, ele está trabalhando demais. Vai passear com a pastora, deixa eu hoje, porque hoje eu estou ocupado. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes, de repente, será que isso não se tornaria um peso para nós? Ter todos os dias esse compromisso? Aí passaria a ser um compromisso e não algo prazeroso. Então, são meditações que nós precisamos pensar, o que nós temos feito das nossas vidas, o que nós temos valorizado. Nós temos muitas coisas, nós temos a hora que nós quisermos a presença do Senhor, o véu se rasgou, o Santo dos Santos você tem livre acesso, a hora que você quiser, o Pai está de braços abertos te esperando, ansioso por um relacionamento com você, comigo, e nós muitas vezes não temos esse tempo, porque isso não é prioridade. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto, eu tenho aluguel, eu tenho coisas para fazer. Você está entendendo? Então, essa palavra nos leva a essa reflexão. E Deus falou muito comigo em cima disso, porque há um exemplo disso, que eu comentei também de manhã, a respeito das nossas lives, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, cada dia uma palavra nova, como tem sido bênção, como tem edificado a igreja, que coisa maravilhosa. Eu todos os dias, no começo, eu assistia todo dia, não perdia uma. E quando perdia, no dia seguinte eu dava um jeito de assistir. Já não tem mais sido assim. Está difícil de assistir, está difícil. Não porque eu perdi o interesse, mas porque eu estou sempre ocupado. E dá o que fazer para você parar um tempo para conseguir assistir. E quando assiste, que gostoso que é, porque além de você ouvir e aprender, você interage com os irmãos, é gostoso, faz um comentário, o outro responde, e é gostoso, e um manda um versículo, manda uma palavra, e Deus vai falando através daquele que está ministrando, através daqueles que estão comentando. É tão maravilhoso, mas nós estamos ocupados. Então Deus falou muito comigo, porque naquele horário, todo dia eu tenho estado ocupado, e se fosse também no outro horário, eu também estaria ocupado. Nós, infelizmente, estamos valorizando mais aquilo que nós não temos, correndo atrás de novas conquistas, e não estamos valorizando aquilo que nós já temos. Exemplo disso é a salvação. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, que foi nos dada de graça, por amor. Amém, queridos? Ele conquistou, Jesus conquistou, morreu na cruz, ressuscitou, conquistou, cravou aquela carta que nos era contrária, que nos acusava, cravou na cruz, nos libertou, e nós somos livres, temos livre acesso ao Pai, não somos mais condenados por causa dos nossos pecados, somos livres, temos a salvação. Nós estamos nessa terra de passagem, somos forasteiros nessa terra, mas o que nos aguarda? A vida eterna. Isso nós temos, nós já temos, porque o Senhor já nos deu. Porém, tudo isso que eu estou falando são coisas espirituais, são coisas não palpáveis, coisas que nós não vemos, o nosso olho não enxerga. E porque nós não vemos e porque nós não enxergamos, nós estamos trocando por coisas que são palpáveis, que são momentâneas, que eu tenho acesso, que eu posso tocar, que eu posso ver, que está ali. Nós estamos trocando aquilo
que nós temos a esperança, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, por coisas que o mundo oferece, por coisas que nós estamos correndo atrás, porque estamos freneticamente buscando essa prosperidade que o mundo prega. Porque a prosperidade do Senhor é essa paz que nós lemos lá em Filipenses, a paz de Deus, né? Essa é a prosperidade segundo o sentido real dessa palavra, mas nós buscamos a prosperidade segundo os padrões do mundo, e por buscar freneticamente essa prosperidade, nós vivemos ansiosos, correndo atrás, ora ansioso, ora com medo, ora desesperado, ora em pânico, porque estamos valorizando mais aquilo que nós não temos, do que aquilo que já é nosso, que já pertence a nós. E aí eu gostaria de dar um exemplo bíblico para vocês, de um cidadão, que nós comentamos aqui de manhã, e Deus falou muito conosco. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Eu peço para os irmãos da mídia me ajudar. Em Gênesis capítulo 25, versículo do 29 ao 34. Amém? Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 29, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém, queridos? Queridos, essa palavra também falou grandemente conosco, porque nós já fomos ministrados muitas vezes em cima dessa palavra. Nós vemos aqui o Jacó como um enganador, como um mentiroso, que depois mais para frente a gente vai ver que ele não vai deixar de ser mesmo. Porém o foco aqui não é o Jacó, mas é o Esaú. O Esaú tinha algo, ele era o filho mais velho, ele era o herdeiro da melhor bênção. Por quê? Quando fala aqui de primogenitura, quando fala de ser o filho mais velho, não está falando apenas de herança, bens, não é só disso que está falando. Está falando da bênção maior, da primeira bênção do pai. O Esaú, ele era dono dessa bênção. Ele seria o filho mais abençoado pelo pai. Só que o momento que ele estava passando, a dor que ele estava passando, a fome que ele estava passando, o que ele falou? No versículo 32, põe para mim o 32, por favor. Olha o que ele disse: eu estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Eu vou morrer. Do que me vale o direito de primogênito? Do que me vale essa bênção? Do que me vale essa herança? Eu vou morrer, para mim já não tem mais jeito. Quantas pessoas estão neste momento desesperadas, achando que vão morrer? Porque esse vírus, porque eu vou perder o meu emprego, porque não tem mais jeito, o que vai ser da minha vida? E estão morrendo, e aquilo que está fácil acesso, acaba trocando a esperança maior, a bênção de Deus, as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Como que Esaú estava se enxergando nesse momento? Eu estou morrendo, para mim já não tem mais jeito, para mim já não tem mais solução. É assim que ele se via. Mas agora cá para nós, quem que era Esaú? Se você for olhar para a palavra de Deus, e se você for estudar um pouco a respeito de Esaú, ele era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão.
Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus Pai falou para Abraão: você vai ser próspero, eu vou te abençoar, você e toda a sua descendência. Ou seja, Abraão, ele foi um homem muito abençoado. Isaac foi também um homem muito abençoado. E Esaú, ele era o herdeiro de tudo isso. Ele estava ali na casa do pai, ele era o filho do dono. E aí ele chegou para o irmão dele e falou: oi, eu estou com fome, cara, me dá um pouquinho dessa comida que você está fazendo. Aí o Jacó, o espertão, o que falou? Dá, eu não dou, mas eu troco. Se você me der a sua primogenitura, eu te dou. Queridos, nesse momento, Jacó não estava errado. De quem que era o guisado? De quem que era a sopa que ele estava fazendo, o ensopado? Era dele. Ele estava fazendo. Ele põe o preço que ele quer. O outro paga se quiser. Imagina o Luiz, por exemplo. O Luiz, ele adora Fusca. Ele gosta de Fusca. O sonho dele é ter um Fusca equipado e tal, beleza. Aí o Luiz, Deus abençoa ele, prosperou e vai prosperar no nome de Jesus. O Luiz tem uma Mercedes. Tem uma Ferrari. E aí eu tenho um Fusca, e eu equipei meu Fusca, deixei meu Fusca muito chique. E aí o Luiz: nossa, que Fusca maneiro, vende esse Fusca para mim. Eu olho para o Luiz, eu vejo que ele interessou muito no meu Fusca. Eu falo: Luiz, eu troco. Quer fazer rolo na sua Ferrari? Eu pus um preço no meu Fusca. Eu não enganei ele. O meu Fusca, é meu Fusca. Você quer? Eu te dou, me dá a sua Ferrari. Ele vai aceitar o meu Fusca se ele quiser, você está entendendo? Se ele quiser, ele vai aceitar. Senão ele fala: você está louco? Ou não, é minha Ferrari. Então o que o Esaú deveria ter feito? A minha primogenitura, banana para você. Eu não dou, eu não abro mão, porque é minha. Essa bênção é minha, é direito meu. As bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a sua vida é direito seu. A salvação é direito seu. Você é filho de Deus. Mas as circunstâncias tentam roubar isso de nós e o diabo nos engana. Queridos, quantas vezes, infelizmente, pessoas trocam a salvação, que é um algo espiritual, que é um algo que vai acontecer, por um algo que está ali, momento, que é prazeroso, que é bom. Porque o pecado, ele é atrativo, com certeza ele é atrativo. Quando você olha para Gênesis, eu acho lindo quando a Bíblia diz que quando Eva e Adão olharam para o fruto, o que a Bíblia diz? Que o fruto, ele era agradável aos olhos e bom para se comer. Imagino que eles salivaram, eles desejaram comer daquele fruto, porque o pecado, ele é assim. O que o diabo nos oferece é algo para roubar uma bênção maior, um algo maior que Deus nos deu, mas que naquele momento vai suprir aquela necessidade momentânea, aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos querendo. Cabe a nós ter a sabedoria de entregar, como nós lemos em Filipenses, entregar as nossas ansiedades a Deus, através das nossas orações, porque a paz de Deus preenche essa ansiedade. Porque imagina quando Esaú chegou, ele estava caçando, ele estava no campo, ele passou a manhã inteira, de repente a tarde inteira ali, ele estava com muita fome. Imagina você com muita fome, mas muita fome, e aí você chega na sua casa, a sua esposa está fazendo aquele jantar, aquela coisa maravilhosa, aquele cheiro, aquele negócio que entra nas narinas assim, que fala: meu Deus, que coisa gostosa, que vontade de comer esse negócio. Quanto mais fome você tem, a comida fica mais temperada, é ou não é? Ela fica mais gostosa, ela fica mais atrativa. E Esaú estava assim, ele estava com muita fome. Tanta fome que ele falou: eu estou morrendo, de que me adianta a minha primogenitura? Então, diante de algumas situações, algumas circunstâncias, nós podemos pensar: de que me adianta a salvação e viver uma vida desgraçada que eu estou vivendo? Nós potencializamos o nosso problema e enxergamos muitas vezes o nosso problema como um gigante maior do que o nosso próprio Deus. Por que o povo de Israel estava tudo fugindo do gigante dos filisteus? Porque eles estavam se enxergando como muito menor do que aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus. Todos eles se enxergavam menor. Nenhum deles confiou na promessa de Deus. Nenhum deles foi em nome do Senhor. E aí o menor, o Davizinho, foi lá e falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhou para ele, para o poder que ele tinha, mas do nome em que ele ia. Você está entendendo, queridos?
De repente, pode ser que nós passamos por momentos de tribulação que parece que são dolorosos, parece que são difíceis. O próprio Senhor disse: neste mundo tereis aflições. Quando o Senhor diz, neste mundo tereis aflições, Ele falou de aflições pontuais. Nós estamos vivendo um momento de uma grande tribulação. Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, de uma crise econômica, um momento complicado. Realmente ele existe, ele está aí, não tem como fugir disso. Mas é um momento de tribulação que nós estamos passando. Assim como nós já passamos por outros momentos de tribulação. E eu sinto informar para vocês que quando esse passar, outros também virão. São tribulações pontuais, porque o Senhor disse: neste mundo tereis aflição. Quando Ele fala tereis aflição, Ele não fala assim, a sua vida vai ser uma vida de aflição. Não. Ele fala que nós passaremos por momentos, tereis aflição, momentos de aflição. O que nós teremos constantemente em Cristo Jesus? O que Ele diz? Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele é vida em abundância. João 10,10 diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então em Cristo Jesus nós temos muita vida e abundância. Essa abundância que vem de Deus, essa paz que vem de Deus, ela é muito maior do que a tribulação. Só que quando nós potencializamos o nosso problema, a nossa situação difícil, a situação que nós estamos passando, a ansiedade, o medo, acaba que ofuscando essa promessa de Deus na nossa vida. E aí nós não enxergamos mais a nossa vida como abundante, mas nós falamos com a nossa própria boca: que vida desgraçada, que dificuldade, para mim nada dá certo, está tudo errado, não tem mais jeito, o meu casamento não vai mais, o meu filho não tem mais solução. Você está entendendo? Quando a Bíblia diz que a língua ela tem o poder de matar e o poder de dar vida, é disso que está falando. Quando a tribulação vem, e ela vem, você tem Romanos 8 ali que nós temos sido ministrados, fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Não há nada, nem tribulação nenhuma, nada nesse mundo que possa te separar do amor de Deus. Essa é a palavra que tem que ser proferida da sua boca, porque essa palavra vai gerar vida. Mas nós muitas vezes anunciamos a morte, porque a minha vida não dá certo, porque para mim não está bom, porque essa pandemia, porque essa dificuldade, porque essa luta, e vive em luta. E foi nessa situação que Esaú se encontrou. Foi assim que Esaú se viu. Ele falou: eu estou morrendo. Para mim, essa bênção, essa primogenitura não serve para nada. Querido, Jacó não enganou ele nesse momento. Qual que foi o erro de Jacó? Se você continuar lendo a história, o erro de Jacó foi o quê? O que ele falou? Ele falou: você quer trocar? Beleza, então você jura. Ele jurou, ele deu. Então lá na frente, quando ele reivindicou, ele estava errado, porque ele deu. Ele deu, Jacó negociou com ele. Então qual foi o erro de Jacó? O erro de Jacó foi que, beleza, vamos trocar, então vem cá, vem cá, ô mãe, ô pai, vem aqui, ó, nós estamos fazendo um acordo aqui, ó, de homem. Ele me pediu uma coisa, eu estou dando, e em troca ele está me dando uma outra coisa, beleza? Aqui na frente de vocês dois, vocês são testemunha que eu estou dando. Ele deveria ter feito isso. Então o erro de Jacó, o que foi? Beleza, meu irmão, ele me deu, tá, é minha. Só que agora eu tenho que enganar o meu pai para poder receber essa bênção. Eu vou me fazer de Esaú. E aí foi quando Jacó errou. Aí foi quando ele foi enganador, quando ele errou. Mas esse processo, e nesse texto aqui que a gente está trabalhando nessa noite, nesse momento aqui, Esaú entregou para ele. Quantas vezes o diabo nos engana, querido, e nós entregamos algo muito maior. Tomamos decisões muitas vezes erradas, num momento de fragilidade, num momento de ansiedade. E a palavra de Deus diz: entrega para o Senhor, confia no Senhor. Você está entendendo? Então, podemos ficar ansiosos? Podemos, somos seres humanos, vivemos no mundo, numa situação que muitas vezes pode, a certas circunstâncias, nos deixar ansiosos, sim, nos deixar preocupados, sim, porém, podemos entregar para o Senhor e confiar nele. É isso que nós temos que fazer. Esaú, ele era o filho do dono, o dono da casa. Se ele era próspero, você acha que não tinha mantimento na despensa dele?
na casa do Isaac? Será que só tinha para comer somente aquela comida ali do Jacó que estava fazendo? Não tinha mais nada para comer? Será que se ele não fosse no armário lá na casa dele, lá não tinha um monte de coisa para comer? Será que eles não tinham empregado naquela casa? Porque eles eram prósperos. Com certeza tinha, queridos. Com certeza. Quando Abraão, ele recebeu uma promessa da parte de Deus, e aí essa promessa estava demorando, e a Sara teve uma ideia maravilhosa de falar: oi, deita com Agar. Falou para ele: deita com Agar. Quem que era Agar? Era a serva. Então tinha servos, tinha pessoas para servir. O que Esaú poderia ter feito? Muito bem: ei, eu sou o filho do dono, eu não sou aquele cara que está morrendo, eu não sou o coitadinho, eu sou o filho do dono. Ei, prepara para mim aí, ó. Meu irmão não quer me dar? Beleza, faz para mim um mais gostoso. Ó, eu fui lá, eu cacei, está aqui, ó. Eu cacei lá uma capivara, está aqui, pena ela, faz ela para mim, bem gostoso. A despensa está cheia, escolhe os melhores ingredientes, faz um ensopado muito maravilhoso, que eu vou comer, eu vou encher a minha barriga, eu vou ficar satisfeito. Eu não preciso dar aquilo que Deus me deu, porque se eu confiar no Senhor, eu vou receber muito melhor, queridos. Você está entendendo? Quando nós enxergamos de uma maneira diferente, pastora, permite eu usar a senhora de novo? Eu comentei da pastora que ela fez um jejum de 21 dias. Só morreu? Não, não é o espírito dela que está aqui. Ela está em espírito, mas está em alma e corpo presente, que ela está aqui. Ela não morreu. Ela ficou 21 dias sem comer, ela não morreu por causa disso. Por quê? Porque ela tinha um algo maior. E que eu acho interessante que esses 21 dias só cozinhou ou não, pastora? E cheirava gostosa a comida, não cheirava? Deu vontade de comer ou não? Muita vontade, muita vontade. Mas havia uma determinação. Uma determinação. Eu estou fazendo isso porque eu quero algo maior. Eu quero mais a presença de Deus. Eu quero morrer para as minhas vontades, para fazer a vontade do meu Pai. Aí o Esaú chegou lá e falou: não, eu vou morrer, eu não como, desde ontem eu não como, eu vou morrer. Se eu não comer isso, eu vou morrer. Você está entendendo, querido? Valorizar mais as coisas que nos oferecem, as coisas deste mundo, mais do que aquilo que nós já temos, que é a presença de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa entender que não importa o que o mundo diz, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do seu problema, você é filho do dono, você tem um lugar especial. Ele falou que ele foi preparar o que para nós? Morada. Você está entendendo? Ele está preparando. Hoje nós vamos morar em mansões lá no céu, em ruas de estradas de ouro que nós vamos andar, porque é assim que vai acontecer se eu ter fé, se eu acreditar. Mas se eu trocar essas promessas por aquilo que está fácil, visível na minha mão, eu posso até ter um momento melhor, mas esse momento vai passar, e aí eu vou abrir mão de algo muito maior. Amém? Então tome posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você é filho de Deus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você é herdeiro das promessas que Ele tem para você. Amém? E eu queria pedir para os irmãos, só para a gente fechar, leia novamente, né, o 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Amém, queridos? Porque nós vivemos um momento que, infelizmente, a fé das pessoas tem sido abaladas. Muitos estão se distanciando do Senhor porque não conseguem se enxergar quem é verdadeiramente em Cristo Jesus, né? E aí você lê uma palavra desse tipo, né? Nós, e aí eu vou afirmar como representante do reino de Deus para vocês nessa noite, que vocês que aqui estão, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Antes vocês nem sequer era povo, mas agora são povo, e a Bíblia está nos afirmando isso, que nós somos povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? O Senhor perdoou os nossos pecados, nos lavou, nos remiu. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus e temos o direito, todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. E porque nós somos filhos, vamos celebrar o Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor no nome de Jesus, amém?
Amém, queridos? Então, que você tome posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento, encerrando a nossa transmissão. Gostaria de agradecer aos irmãos que nos acompanharam aí, que assistiram conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa igreja está de portas abertas. O dia que você quiser fazer uma visita, será muito bem-vindo aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.